Se Liga na Mídia. Unidade curricular 3, protagonismo na ponta dos dedos. Primeiramente, temos aí a equipe envolvida no novo ensino médio. Nosso dirigente Haroldo, a supervisora Josiana, a coordenadora de equipe curricular Gláucia e nós, PECs, que iremos apresentar ao C para vocês, Guilherme, PEC de Educação Física, Luciano, PEC de Arte e eu, Marcela, PEC de Língua Estrangeira Moderna. E neste aprofundamento, os estudantes produzirão narrativas para jogos, projetos audiovisuais, praticarão movimentos corporais diversos e utilizarão aplicativos e programas para criar e recriar conteúdos midiáticos, desenvolvendo a colaboração, a criatividade, o pensamento crítico e o senso estético. E nesta unidade curricular 3, temos algumas questões norteadoras para que o estudante compreenda o que ele irá aprender. Então, de que forma podemos compartilhar experiências literárias? Como produzir textos, praticar a autoria e o protagonismo? Como tornar-se um autor crítico nas redes sociais? De que maneira eu me expresso e me comunico em redes sociais? Como utilizar as redes sociais de maneira ética para compartilhar conteúdos como práticas corporais de aventuras e esportes radicais? Como recursos fotográficos podem influenciar a percepção e a representação do mundo? Aí na tela nós temos as habilidades e os 4 eixos estruturantes, que são investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Esses eixos fazem parte e perpassam cada uma das atividades propostas. Mas como acontece a integração dos componentes? Por meio de aprendizagens que mobilizam usos responsáveis e criativos de ferramentas digitais, redes sociais e outros ambientes virtuais. Também por meio de atividades que promovem reflexões sobre a influência das tecnologias da informação na sociedade contemporânea e propostas de produções que valorizam as culturas juvenis e dialogam com o mundo do trabalho. Na sequência, nós temos o quadro integrador, onde aparecem os 4 componentes e as 5 atividades propostas em cada um deles. Os componentes são: componente 1, jovens escritores na rede; componente 2, observatório de redes sociais; componente 3, esportes radicais nas redes sociais; e componente 4, experimentações fotográficas. Como produto final de cada um dos componentes, nós temos aí em destaque a atividade 5. Os estudantes analisam, planejam e produzem crônicas jornalísticas. Eles investigam e exploram redes sociais e aplicativos voltados para escritores e leitores. Investigam também a presença e o engajamento de jovens escritores nas redes sociais, experimentam o lugar de escritores em redes sociais. Também planejam e elaboram um canal de comunicação para práticas de aventura e esportes radicais em redes sociais. E planejam e elaboram uma campanha de conscientização social a partir de imagens em seus entornos. Componente 1, jovens escritores na rede. Aí na tela nós temos os objetos de conhecimento deste componente. Também as habilidades e competências da formação geral básica e as competências e habilidades do itinerário formativo, além dos eixos estruturantes. Dando início,
as atividades deste componente, vamos fazer uma reflexão com os estudantes. Que tipo de leitor você é? Quais são os seus interesses como leitor? Quais critérios você utiliza para escolher o que vai ler? Em qual formato você prefere realizar suas leituras? Digital ou impresso? A partir disso, nós podemos pensar no leitor virtual, tão conhecido nos dias de hoje, nos dias atuais. Nós temos uma quantidade muito grande de informações que nos aparecem diariamente, vindas de vários lugares. Então, o leitor imersivo ou leitor virtual, ele está todo o tempo pronto para receber essas informações e lê-las. Então, ele traça o seu próprio caminho em navegações que não são lineares. É o leitor que passeia por várias dimensões de conteúdos, através dos nós que as unem, que pode ter uma leitura que não tem fim, que entrecruza os dados com outros textos, os compara e gera um terceiro ou um quarto conteúdo, como se fossem hiperlinks. Na sequência, vamos pensar um pouco sobre adaptações literárias. Nós temos aí no material hiperlinkado alguns links que tratam de adaptação literária para o cinema e para a TV. Muito instigante para que o aluno pare e reflita sobre como acontecem essas adaptações. O que é mantido, por que é mantido, qual é a visão do diretor, qual é a visão do roteirista, porque nem sempre nós gostamos de uma adaptação. O livro é melhor que o filme, ou o filme é melhor que o livro, e refletir sobre isso. Vamos falar um pouco sobre alguns gêneros presentes nos meios digitais. O que é aforismo? Aforismo é uma máxima ou sentença que, em poucas palavras, explicita a regra ou princípio de alcance moral. É como se fosse um ditado. Nós temos aforismos bastante conhecidos que vêm de filósofos e pensadores, como esse de Nietzsche: o que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Ou de Pascal: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou ainda esse de Sócrates: só sei que nada sei. E ainda Sartre: o inferno são os outros. Ou alguns ditos populares também, que não têm um autor específico, mas são muito conhecidos, como rir é o melhor remédio. E como proposta de atividade para trabalhar com o gênero aforismo, nós temos aí: escolha um aforismo conhecido, parafraseie-o e produza um meme para publicar nas redes sociais. Mas é importante lembrar dos direitos autorais das imagens. Por isso, temos aí algumas dicas para usar imagens livres de direitos autorais. Os memes são bastante conhecidos pelos estudantes que estão imersos no universo aí das redes sociais. Então nós temos ali: quem é você na fila do pão? E alguém diz: Sócrates, não podemos escrever isso. Ele diz: então escreve aí: conhece-te a ti mesmo. E outro: penso, posto uma selfie, logo existo. São reflexões também da nossa contemporaneidade. Outro gênero é o microconto.
que é um conto conciso de aproximadamente uma ou duas frases, mas que ele traz uma ideia de totalidade. Ele é muito popular no Twitter, tem em torno de 140, 150 caracteres. Mas veja, nós temos um microconto de Lígia Fagundes Telles. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. E um de André Diniz. Ele passou um bom tempo acreditando que em sua casa havia monstros. Quando se olhou no espelho, viu somente o monstro. Como proposta de atividade, nós sugerimos para que o estudante escreva um mini conto e faça um post ilustrado para publicar nas redes sociais. Rede social esta que pode ser criada para a turma. Então, há que ser feita a criação de um perfil de uma rede social onde os alunos possam publicar e divulgar essas atividades que estão sendo produzidas. Aqui nós temos 2 modelos que foram feitos em parceria com o Scooby. Scooby é uma rede social para leitores. E o que é um mini conto? Um mini conto é um conto, mas de no máximo uma página. Nós temos um mini conto aqui de Carlos Drummond de Andrade, A Beleza Total. Como proposta, nós trazemos algumas imagens que podem ser utilizadas ou outras que estão também no mapa, ou ainda alguma que você, professor, possa escolher para direcionar o seu aluno para que ele escreva um mini conto pensando naquela situação, o que acontece a partir desta imagem. Temos também o gênero hiperconto, que é considerado um conto da era digital, porque nele é possível inserir links que direcionam a elementos da história. Então, você consegue ouvir a música que o personagem está ouvindo, ou ver uma fotografia que ele está olhando. E é possível também conduzir a narrativa escolhendo ações dos personagens, de modo que o final será direcionado. Nós temos aqui um exemplo que é trazido no material, chamado Um Estudo em Vermelho. Um Estudo em Vermelho faz referência a um romance de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Então nós temos aí uma história e é como se fossem e-mails, e a cada e-mail você tem 2 opções. Quando você escolhe um, clica em enviar, ele vai te direcionando para um final. Então há 8 possibilidades, 8 finais diferentes para essa história. E por fim a crônica já mais conhecida. A crônica é um texto de tipologia narrativa que se mescla com a tipologia argumentativa, especialmente quando a gente fala de crônica jornalística. Ela possui uma linguagem muito simples, coloquial, porque ela tem como tema acontecimentos do cotidiano. Muitas vezes uma notícia acaba se tornando uma crônica, pois eu pego elementos reais e transformo-os em uma narrativa onde há a presença de humor. A crônica, ela tem um teor de denúncia social e ela traz uma reflexão sobre a sociedade. Por isso é proposta uma atividade onde, unindo aí ao componente 4, os alunos farão fotodenúncias. É proposto que os estudantes produzam uma crônica a partir da fotodenúncia produzida ali no componente 4, atentando-se às características da crônica. Aqui nós temos uma imagem que foi retirada do site G1. E assim, nós trazemos brevemente algumas sugestões de atividades que complementam o componente 1. Bom trabalho!
Componente 2, Observatório de Redes Sociais. Então aí na tela nós temos os objetos de conhecimento deste componente. Também as competências e habilidades da formação geral básica, os eixos estruturantes trabalhados e as competências e habilidades do itinerário formativo. Dando início às atividades, nós precisamos entender o que são redes sociais. Será que o nosso estudante ele compreende quais são os elementos que formam uma rede social, de fato? Então, redes sociais são sites ou aplicativos que operam em níveis diversos. Nós temos redes sociais profissionais, de relacionamento, de entretenimento, dentre outras, sempre permitindo o compartilhamento de informações entre pessoas e ou empresas. O propósito principal da rede social é o de conectar pessoas. Você preenche seu perfil e interage com as pessoas com base nos interesses que possui. Pode-se dizer que redes sociais são uma categoria das mídias sociais. Mas quais são os elementos que formam uma rede social? Ter um perfil público, amigos e seguidores, um feed de publicações, curtidas, comentários e compartilhamentos e o uso de hashtags. Pensando nisso, vamos traçar com os estudantes uma linha do tempo sobre a evolução das redes sociais. Como modelo, nós temos aí as primeiras, Classmates, criada em 1995 e disponível até hoje, que é considerada por muitos a primeira rede social. Ela ainda se mantém ativa. É uma rede para encontrar amigos de classe e relembrar momentos, com fotos, vídeos ou até anuários escolares. Ela é muito popular nos Estados Unidos. Inclusive, alguns artistas famosos possuem perfis lá. Outros já dizem que 6 Degrees é a primeira rede social do mundo. Ela é, ou foi, precursora do Orkut, criada em 97 e encerrada em 2001. A proposta era para que as pessoas se conectassem a desconhecidos e formassem novos laços de amizade. Nós temos alguns exemplos de evolução das redes sociais aí, mas a proposta é que você, professor, peça para que o seu aluno pesquise e faça uma linha do tempo ainda maior, separando as redes sociais em seus diversos níveis. Então, como uma rede social profissional, nós temos o LinkedIn, criado em 2003. Como rede social de relacionamento, nós temos o Orkut, que durou aí de 2004 a 2014. Depois, o Facebook, ainda na ativa, e o Twitter, criado em 2016. Temos também a rede social de entretenimento, o Instagram, criado em 2010, o Snapchat, em 2011, e o TikTok, em 2016. Algumas aí são bastante populares entre os nossos estudantes, não é mesmo? E dando continuidade, temos duas questões norteadoras. As relações construídas em ambientes digitais são mais frágeis que aquelas que acontecem fora dele? As redes sociais afetam de maneira positiva ou negativa as relações interpessoais contemporâneas? Essas duas questões geram uma boa reflexão. E na sequência vamos pensar um pouco sobre a cultura do cancelamento, tão popular nos dias de hoje. A cultura do cancelamento surge nos Estados Unidos entre o meio artístico como uma forma de denunciar assédio sofrido por atrizes, e ela ganhou o nome de #MeToo. Após essa exposição,
não só artistas, mas pessoas anônimas também começaram a utilizar as mídias digitais para fazer denúncias. Mas no meio do caminho, ela mudou um pouco o formato. Se a princípio a cultura do cancelamento acontecia como uma forma de dar voz a um grupo minoritário e fazer uma denúncia, hoje ela é vista também como uma forma de cancelar alguém, algum artista ou algum anônimo, de maneira que muitas vezes a pessoa julga aquela atitude incorreta a partir da visão dela. Então, torna-se também um julgamento, né? Quando eu cancelo alguém nas redes sociais, eu estabeleço uma espécie de tribunal da internet. Então, as suas atitudes não foram apropriadas de acordo com a minha visão e por isso você está cancelado. Nós temos bons exemplos aí que eu tenho certeza que os estudantes conseguem citar para vocês e vocês também conhecem. Como proposta de atividade, temos o seguinte: divida a turma em 2 grupos e organize uma espécie de tribunal, onde um grupo argumentará contra os cancelamentos que são feitos no ambiente virtual e o outro grupo defenderá essas atitudes para punir atos criminosos e dar voz a quem antes não tinha. Para isso, considere casos recentes de cancelamento e as seguintes questões: ao cancelar alguém, nos julgamos melhores que o outro? E as mídias sociais podem ser usadas para dar voz a grupos minoritários e educar sobre questões sensíveis de serem tratadas? Um outro tema muito importante a ser tratado com os estudantes é o cyberbullying. Será que a internet ela é uma terra sem lei? Será que por trás de um computador eu posso falar, fazer o que eu quiser? Dando continuidade, vamos falar brevemente sobre crimes digitais, que são todas as ações criminosas que têm como alvo ou faz o uso computadores, uma rede de computadores ou dispositivos que estejam conectados à internet e são praticados por cybercriminosos ou hackers, bem como realizados por pessoas ou organizações criminosas. Os crimes cibernéticos envolvem atividades criminosas direcionadas a computadores, usando vírus ou outros tipos de malware, ou usa computadores para cometer outros crimes que, por ser digitais, muitas vezes dão a ideia de impunidade. Mas alguns tipos de cybercrimes são fraudes por e-mail, fraude de identidade, interpretação ilegal ou roubo de dados, calúnia, difamação, injúria racial e perseguição, como os stalkers, espionagem cibernética, interferência em sistemas e comprometimento de redes, violação de direitos autorais e pornografia. É importante que o estudante compreenda o que é um crime digital para que não o cometa. Olá a todos os professores, sejam bem-vindos à formação do componente 3 da unidade curricular 3 do itinerário Se Liga na Mídia, Esportes Radicais nas Redes Sociais. Eu sou o professor Guilherme, professor especialista em currículo em educação física e conduzirei essa formação com vocês. Na parte de objetos de conhecimento dessa unidade e desse componente nós temos pesquisa e análise práticas corporais de aventura que se fazem presente nas culturas juvenis e as mídias a quais circulam. Produção e divulgação de conteúdo, produtos e serviços em diferentes redes sociais para compreender como influenciam nas escolhas coletivas e individuais.
e uma produção de discursos sobre o uso ético e consciente dos espaços públicos. Nós temos o nosso quadro de habilidades aí também, as competências 3, 5 e 7 da formação geral básica. E os 2 eixos estruturantes do itinerário formativo, os processos criativos e o empreendedorismo. Na atividade 1, nós vamos conhecer um pouco sobre o skate, o skimboard e o surf. A diferença do skate, que é um esporte derivado do surf, para o skimboard. O skate é um esporte praticado na terra, numa prancha com rodas. O surf e o skimboard é praticado na água, numa prancha deslizando, flutuando sobre a água. A diferença das pranchas de skimboard e de surf é que a de surf ela é presa no corpo do atleta através de uma tornozeleira. E a prancha de skimboard ela é livre, ela é solta do corpo do atleta. Essas atividades, elas demandam muito equilíbrio. Então, a própria unidade curricular sugere a confecção de um material que seria essa prancha de equilíbrio. Lá no mapa a gente vê a sugestão de materiais que podem ser usados para criar essa prancha de equilíbrio. E aí na sugestão de atividade que eu deixo para vocês, para essa unidade, para essa atividade, alguns exercícios de equilíbrio, podendo ser utilizado a bola de pilates ou algum outro elemento que você tenha na escola para poder causar um desequilíbrio no aluno e ele tenha assim o seu equilíbrio. Na atividade 2 é sugerido fazer uma curadoria de fotos sobre as modalidades skate e surf, fazendo assim um paralelo da evolução das duas modalidades ao longo das décadas. Como vocês podem observar na tela, no nosso slide, as 2 primeiras fotos que são em preto e branco são as fotos de um surfista e de um grupo de skatistas. Se a gente pode reparar a diferença que tem no material, principalmente da prancha de surf, onde ela parece ser uma prancha de madeira bem grande, bem difícil de ser manipulada. Já na foto embaixo do surf colorida, a gente vê já as pranchas mais novas e a sua aplicabilidade nos campeonatos que nós temos de surf hoje em dia. Da mesma forma que a gente viu a evolução do skate, quando a gente vê ali que na primeira foto predominantemente só tinham homens praticando. Já na segunda foto nós temos a Fadinha, a nossa Raíssa, que foi medalha de prata na Olimpíada de Tóquio. Ainda sobre a Raíssa, sobre a Fadinha, ela foi a atleta mais jovem a ser medalhista numa Olimpíada pelo Brasil. E se não me engano, a atleta mais jovem a ser medalhista numa Olimpíada de forma geral. Na sequência nós veremos os equipamentos esportivos focados na segurança da prática dos esportes de aventura. Como a gente sabe, o esporte de aventura é um esporte que envolve muito risco. As práticas corporais dessas modalidades liberam uma quantidade muito grande de adrenalina no corpo do praticante. E para isso, não ocasionar nenhum acidente, dado a prática perigosa da atividade, é recomendado usar vários equipamentos de segurança, cada um adequado para a modalidade que você está praticando. Quase todos vão usar ali o capacete, a joelheira, mas tem uns que vão usar as luvas, porque corre mais risco de ter impactos na mão, entre outros. E aí uma sugestão de atividade para que os alunos consigam vivenciar essas situações de perigo dentro da escola, lógico que em um ambiente controlado, seria a prática de alguns circuitos motores com saltos e rolamentos. Então, por exemplo, se a gente pega o esporte de aventura parkour, que é um esporte de aventura urbano, ele é fundamentalmente regido, fundamentalmente acontece com saltos sobre equipamentos. Se o atleta ele não tem o domínio correto dos saltos, ele cai e se machuca. Então, fazendo um circuito onde a gente estimule os alunos a cair e rolar do jeito certo, a saltar do jeito certo, nós estaremos contribuindo com a formação motora dos nossos estudantes. Na sequência, a nossa atividade, ali na atividade 4, nós vamos ver as diferenças das redes sociais para a vida real. Inclusive tem uma série da Netflix que coloca como o Instagram como uma das principais causadoras de doenças mentais da nossa década. Porque o que acontece? No Instagram todo mundo é perfeito. Ninguém vai postar que está triste no Instagram, ninguém vai postar que está chateado no Instagram. Todo mundo vai fazer igual aqui os 2 surfistas que estão na tela, que é o Ítalo Ferreira e o Gabriel Medina. Praias bonitas, fotos de sucesso, fotos onde eles estão se dando muito bem. E eles não vão fazer uma propaganda, principalmente como a do Gabriel Medina ali, que é um conteúdo patrocinado, nas imagens que nós vemos ao lado, nas praias de uma das capitais brasileiras,
depois do feriado do carnaval, onde ela fica totalmente poluída com restos de lixo jogados pelos foliões. Na foto de cima nós vemos também um ar totalmente contaminado por óleo, impróprio para banho, bem diferente dessa onda azul cristalina onde o Gabriel Medina está surfando. Com isso nós podemos criar no aluno uma reflexão sobre a importância de saber reconhecer o que é real e o que às vezes é manipulado para estar na rede social, que visa trazer um bem-estar ou visa trazer uma mensagem de que tudo que acontece é bom lá dentro da rede social. E a gente sabe que a realidade não é essa, que existem várias coisas que são maquiadas para estar numa rede social, diferente da realidade que a gente vê nas fotos das praias sujas. Na atividade 4 a gente consegue fazer uma relação com outros componentes do itinerário, onde vamos incentivar os alunos a escrever. Escrever o quê? Um projeto de lei, encaminhar para a Câmara Municipal da cidade, visando a construção de uma pista de skate em um ambiente determinado pelos alunos. Então os alunos vão pesquisar em algum lugar da cidade que seja viável construir uma pista, mandar um projeto para a Câmara Municipal buscando que esse projeto seja aprovado. Então é uma grande oportunidade dos alunos começarem a exercer a cidadania através de um conteúdo aí do nosso itinerário, um conteúdo na nossa matéria de educação física. Por fim, o último conteúdo, também fazendo relação com outras disciplinas do nosso itinerário, é a criação de um canal no YouTube. Muitas pessoas acham que é muito fácil criar um canal no YouTube e viver de renda, né? Ser um youtuber da vida. A gente sabe que a realidade não é essa, que é muito difícil você criar e produzir conteúdos para a internet. Então, nosso foco seria produzir um canal com os conteúdos em relação aos nossos esportes radicais estudados durante o semestre. Fazer o upload de uma série de vídeos onde os alunos mostram criações próprias deles em relação aos esportes de aventura. Pode ser filmado na aula, pode ser entrevistado alguém, pode ser feito alguma dinâmica que possa virar conteúdo para esse canal. E com isso chegamos ao final do componente 3 da unidade curricular 3. Como vão, professores? Vamos agora falar um pouquinho sobre o componente 4 da UC3, que são as experimentações fotográficas. Bom, lembrando que todo o nosso suporte estão amparados nas habilidades e competências, ok? Bom, sobre o objeto do conhecimento, então temos os contextos e práticas, que são a investigação e a identificação da fotografia contemporânea nos campos de atuação, os elementos da linguagem fotográfica, que é reconhecimento e aplicação dos elementos, iluminação, cenário, figurino, estética visual, e também temos o processo de criação, que se propõe de produto final, né, que são as produções e ideias fotográficas. Para contextualizar, primeiramente, vamos pensar, né, e buscar o que seria a fotografia contemporânea. E quais são os elementos da linguagem fotográfica? E seus processos de criação? Lembrando que o processo de criação na fotografia equivale ao fazer, ao dar vida, ao retirar da ideia, né, e dar vida para essa produção, para essa obra que a gente cria na nossa cabeça, ok? Bom, e o conceito de fotografia? Então, a fotografia é um processo e arte que permite registrar reproduções através de reações químicas em superfícies preparadas para o efeito, as imagens que se tiram do fundo de uma câmera escura. Tecnicamente, esse é o conceito da fotografia. Lá embaixo, quando começou a produzir as primeiras máquinas fotográficas. Mas a fotografia é aquela obra, aquela imagem parada, né? Intacta. Dizemos assim, onde a gente captura o momento atual, registra o momento atual, né? E temos aí algumas sugestões de questão para servir como um norte e iniciar esse processo de experimentações fotográficas. O que você entende por processo de criação na fotografia? Bom, então como propostas, temos aí realizar uma pesquisa na internet, em livros, jornais ou também em revistas antigas e faça um comparativo entre as características de arte de fotografar do passado em relação à atualidade. E para nortear essa sua pesquisa, você pode escolher um estilo fotográfico, por exemplo, moda, estilo fotográfico do jornalismo, arte, celebridades, esportes,
e cotidiano, não tem problema. E anote as evidências, é claro, né? Pensando na prática, a gente pode escolher uma paisagem, um objeto ou algo que chama atenção e fotografia. Após, pense no processo de criação dessa imagem capturada. Evita sobre o porquê de sua escolha. Qual o enquadramento você utilizou e se você adotou a câmera de celular frontal, né, ou não. Você utiliza algum tipo de filtro, vai utilizar? Qual título você gostaria de ter para a sua obra fotográfica? Qual o tema, o conceito por trás da sua obra? Então, realize esse registro, tá? E algumas experimentações fotográficas. Nessas buscas e investigações, encontrei um artigo muito legal, uma matéria muito bacana, que de uma fotógrafa brasileira que venceu a depressão registrando a beleza das margens do rio Tamisa, em Londres. Muito bacana essa pesquisa aí, então a gente tem um norte de pesquisas aí para aprofundar e buscar, tá bom? Para outro norte de pesquisa, né, para que a gente abrange essa investigação, podemos, como sugestões, pesquisar fotógrafos brasileiros. Então a gente tem aí o Walter Firmo, temos aí o Bob Wofferson, temos o Rui Mendes, a Nana Moraes, Priscila Padre, Sebastião Salgado, que é muito famoso, entre outros. Então, vale a pena a gente dar essa pesquisada, essa investigação, beleza? Temos aí uma sugestão bem bacana, que dicas de filmes e documentários com o tema de fotografia, O Fotógrafo de Mauthausen, de 2018. Temos também em 2020 um filme que chama A Fotografia. E temos também um documentário muito legal que é o Sal da Terra, um documentário de 2014. Muito bacana. Para saber mais, temos aí uns links aí da história da fotografia e as técnicas da fotografia, tá bom? Temos também um pouco de um passo a passo para mexer com o Canva, para você editar fotos, fotografias, esse processo todo de criação, ok? E é isso, professores, e até mais!